Aleluia. Aleluia. Pode se sentar. Louvado seja o nosso Senhor. Entronizado seja a sua presença. Feche seus olhos, continue em adoração. E clame a Deus. Deus, não deixe apagar a chama em meu peito. Não deixe apagar a chama do primeiro amor em meu coração. Mas Deus, nesse momento, vem, Senhor, e aquieta-nos. Dê essa ordem você mesmo para si mesmo. Aquieta a minha alma. Diga isso para você mesmo. Diga: aquieta a minha alma. Aquieta a minha alma. Nós aquietamos, Senhor Deus, a nossa alma, os nossos pensamentos diante de Ti, Senhor Deus, para focarmos agora no Teu ensinamento, na Tua palavra, Pai. Por isso, não nos deixe sair daqui como entramos. Transforma-nos, Senhor Deus. Vem de encontro com as nossas necessidades, Pai, pois somos totalmente, plenamente necessitados de Ti. Precisamos do Teu alimento, precisamos, Senhor Deus, da Tua direção, precisamos de Ti. Por isso vem em nome de Jesus e nos ministra através da Tua palavra, dos Teus ensinamentos. Em nome de Jesus, Pai, que haja liberdade para o Teu fluir, para os rios de água viva possam fluir neste lugar e lavar, e nos redimir, e nos sarar, e nos ensinar com a Tua palavra. Tens total liberdade, Espírito Santo. Mais uma vez te dizemos: usa-me apenas como um canal da Tua graça. Concede graça aos nossos ouvidos. Nos consagramos, Senhor Deus, as nossas vidas, para podermos ouvir, assimilar e viver a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Aleluia. Irmãos, como é bom a presença do Senhor, como é bom sermos fortalecidos, abastecidos. Isso é só um pouco do que Deus pode nos proporcionar. Isso são momentos que Deus quer conosco, que é uma vida de comunhão. O que Deus quer conosco é sermos completos, sermos saciados por completo. A palavra de Deus hoje vem nos ensinar sobre algo que vemos corriqueiramente no nosso dia a dia, nos nossos dia a dia. De vez em sempre, não de vez em quando, nos deparamos com pessoas, e quando falamos de pessoas, é óbvio, todos somos imperfeitos. Mas de vez em sempre, nos deparamos com pessoas cristãs, fiéis, sinceras, mas que por algum motivo são frustradas em alguma área. Se frustraram com algo, ou com alguém. E desde que eu ouvi isso, eu sempre trago isso para a minha vida, para que eu não me frustre, para que eu possa compreender a verdade do Evangelho da forma que ele é, e não da forma que eu acho. E alguns princípios da forma simples que Jesus o tem feito, o tem falado. Ultimamente tenho falado muito disso, de simplificar. Acho que é uma forma que Deus tem, pelo menos, tratado comigo, de parar de dar rodeios, de simplificar as coisas. Mas eu aprendi também que as frustrações que todo homem e mulher tem, todo cristão tem, elas são proporcionais à expectativa. Por isso hoje o que o Espírito Santo quer fazer conosco é alinhar, é ajustar as expectativas. Porque muitas vezes seguimos a nossa vida cristã, a nossa vida com Deus, com expectativas que nós colocamos. E quando elas não se realizam, a frustração é grande. Mas não porque Deus deixou de cumprir algo, não porque Deus deixou de ser perfeito, ou porque Ele falhou, mas porque eu coloquei uma expectativa que não era real, por trás de algo que eu estava fazendo. Quem está me compreendendo? Diga amém. Então o que Deus quer dizer hoje, o que o Espírito Santo quer nos ministrar hoje, se eu pudesse dar um título para essa ministração, seria ajustando as expectativas.
colocando cada coisa no seu lugar, para que nós não venhamos nos frustrar por termos expectativas erradas diante de quaisquer áreas da nossa vida com Deus. E eu repito, talvez nos deparamos, e talvez você, talvez eu sejamos uma pessoa dessas, frustradas em alguma área da nossa vida, porque críamos ou esperávamos que Deus faria algo diferente daquilo que Ele mesmo prometeu, e por desconhecer a sua palavra, por desconhecer do seu caráter, nos frustramos com algo ou com alguém, ou com alguma circunstância, ou com algo que tenha acontecido ou deixar de acontecer. Eu creio que em nome de Jesus, hoje o Espírito Santo vai estar derramando um bálsamo de cura sobre as nossas vidas, limpando e sarando todas as frustrações, todas as mágoas ou feridas que possam ter ocorrido por expectativas erradas diante do Evangelho, diante do próprio Deus. Ajustando as expectativas, que hoje a gente venha sair daqui compreendendo que se algo está errado ou me fez mal, a culpa não é de ninguém mais, a não ser talvez de mim mesmo. Porque, meus irmãos, vou te falar uma coisa bem sincera, até mesmo quando as pessoas falham conosco, que elas falham, você pode ter certeza disso, e eu falho, é a primeira expectativa que eu já quero colocar à realidade. Uma vez eu vi uma pregação de um pastor que disse que no curso da membresia, quando pessoas vão membrar em sua igreja, ele dá uma palavra introdutória dizendo, ó, aqui nós somos isso, isso e isso, nós fazemos isso, pensamos dessa forma. E a primeira coisa que ele diz para todos os novos membros ou batizados que chegam na igreja dele é: eu vou te fazer vou te deixar algo, vou alinhar a expectativa com você. Eu vou te dizer algo que você não vai me entender agora, mas é uma promessa. Nós vamos falhar com você. Todo mundo pensa, nossa, o que é isso? Sabe por quê? Ele jogava essa frase com a intenção de dizer, ó, não ache que nós jamais vamos falhar, não ache que seu pastor jamais vai falhar com você, não ache que seu esposo ou sua esposa, não ache que seus filhos ou sua família jamais vai falhar com você. Um dos grandes problemas das feridas que nós vemos hoje nas pessoas, nos relacionamentos das pessoas, relacionamentos de amigos, de irmãos, de parentes, de familiares, relacionamento até conjugal, é criar uma expectativa que jamais poderá ser suprida, uma necessidade que jamais poderá ser suprida de que ninguém iria falhar com você. A primeira coisa, nós já queremos deixar as claras, meu irmão, todos nós somos seres humanos, e a começar por mim, a começar pelos nossos pastores, vão falhar com você um dia. Se um dia você falar, você realmente falhou comigo, mas não se frustre, porque eu te avisei. Porque uma coisa é verdade, nem mesmo a falha das pessoas conosco são motivos ou justificativas para nos tirarem da presença de Deus. Sempre dizemos e falamos, domingo passado falamos um pouco disso, nosso olho tem que estar em Cristo. É claro, não desabonando, é claro, a nossa atitude, como foi bem pregado domingo passado pelo pastor Joel. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo. Mas temos que ter em mente esse ponto de equilíbrio, de saber que as pessoas falham. E o fato de alguém falhar com você, sendo alguém que você tinha autoestima, ou sendo alguém que você não conhecia, não é motivo para gerar em você uma ferida. Afinal de contas, nós precisamos saber que nós também vamos ferir, nós também vamos falhar com os outros. Outras áreas diversas da nossa vida precisam ser ajustadas às expectativas. E eu tenho aqui alguns porquês, alguns praquês, algumas perguntas que todo mundo precisa fazer para si mesmo e entender a resposta correta para isso. São 15 praquês, 15 porquês. O primeiro dele é o seguinte: por que Deus te chamou? Qual a resposta para isso? Por que Deus te chamou? Por que Deus me chamou? Saber a resposta para isso já é meio caminho andado para que você não tenha uma vida cristã frustrada. E diante de tantos versículos, meus irmãos, para cada porquê eu quero citar apenas um, que responda
a justificativa, a motivação, a resposta correta para essa pergunta. A começar, por que Deus te chamou? Abra sua Bíblia em em segundo livro de Pedro. Segundo Pedro, capítulo 1, verso número 3. Deus não te chamou, meu irmão, porque você é bom. Deus não te chamou porque você era bonzinho e um dia você quis fazer algo mais para a humanidade e resolveu fazer assim: eu vou ser cristão, eu vou seguir o exemplo de Cristo porque eu já sou bom, mas acho que o mundo precisa de mim, acho que a igreja precisa de mim. Não é essa, não foi para isso que Deus te chamou. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Para que Deus te chamou? Para a sua glória e virtude. Deus não te chamou para outro motivo, meu irmão. Deus não te chamou para te abençoar. Deus, embora isso seja uma consequência, Deus não te chamou para te fazer somente uma pessoa mais elegante, te dar roupas novas. Deus não te chamou para que você pudesse se dizer cristão na frente de todo mundo. Deus não te chamou apenas para te dar um emprego melhor, ou te tirar daquele monte de lixo que você vivia. Mas Deus te chamou para que você gere glória para Ele, amém? Deus te chamou para que você glorifique a Ele. Deus te chamou para a glória dEle, ao ponto que a sua vida, todas as áreas da sua vida, venham gerar glórias a Ele, pura e simplesmente. A resposta para essas perguntas vão ser simples, vão ser únicas, embora outros versículos a complementem com certeza, e a palavra de Deus é rica a tal ponto, mas as respostas serão simples, tais como as perguntas. O que precisamos é ajustar as nossas expectativas. Se você achava que Deus te chamou para qualquer outra coisa, ou que Deus te chamou e às vezes não há problema eu chegar à presença de Deus, porque em meio a grandes tribulações, em meio à dor, como muitos dizem, eu vim pela dor, pastor, que bom, mas Deus não te chamou somente para te tirar da dor. Deus te chamou para que você gere glória para Ele, amém? Deus te chamou para que você glorifique a Ele, para que a sua vida, para a sua própria glória e virtude. Outra pergunta: para que então Deus nos deixou bênçãos e promessas? Porque nós merecemos? Não. Porque nós fazemos por onde? Não. Porque nós precisamos disso? É óbvio que é bom, mas meus irmãos, vemos Paulo em meio que diz em suas cartas que aprendeu a viver tanto tendo fartura quanto tendo falta, que tudo aquilo para ele não era nada, o importante era ganhar a Cristo, o importante era viver, o importante era morrer em Cristo. Deus não te abençoou porque você precisava, ou tinha que ter as suas necessidades supridas. Mas o versículo 4, o próximo versículo, diz o seguinte: diz por que Deus te abençoa, Deus te deixa promessas. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 4, o próximo versículo diz: dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Para que, repita, para que? Para que por elas se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela justiça. Vou te falar aqui simplesmente um dos motivos porque Deus te deu bênçãos e promessas, para te trazer mais próximo dele e te afastar do mundo, amém? Só isso. Se as bênçãos, se as promessas na sua vida tinham te aproximado do mundo e te afastado de Deus, pense bem, talvez ou não foi Deus que te deu, ou foi você que criou expectativas erradas. As promessas de Deus em nossas vidas nos servem para dois intuitos principais: nos aproximar de Deus e nos afastar do mundo. Agora tem outro porquê simples na Bíblia que nós lemos muito nos momentos de dízimos e ofertas. Não precisa ver sua Bíblia, mas está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 11, que o Senhor diz que Ele nos
abençoa, para que nós possamos abençoar, mas literalmente dizendo, ser generosos, para que a nossa generosidade resulte em ação de graças a Deus, por intermédio dele, que era no caso do apóstolo Paulo. Deus nos abençoa, Deus nos prospera sim, não te prospera para que você tenha o melhor dessa terra com o intuito de mostrar para o seu irmão que você fez, que você acontece, e que talvez você possa dizer, eu sou mais abençoado, Deus me ama mais do que você. Mas Deus te abençoa, Deus te prospera, simplesmente com o intuito que você também abençoe e seja generoso com Ele e com a sua obra. Essa é a expectativa correta. Você orar, Deus me abençoe, não tem problema nenhum orar isso. Não há problema, Deus me prospere, não há problema. Mas qual é a sua motivação? Qual é a sua expectativa em ser abençoado, em receber as promessas que Deus tem na área material? Outra pergunta, outro para quê, outro porquê. Para que obedecermos a Deus? Para que vivermos em santidade? Para quê? Você já parou para se perguntar por que eu busco a santidade, que é tão pregada, deveria ser mais até, no dia a dia que eu falo? Por que eu busco então? Por que se fala tanto de santidade? Pastor, eu busco ser santo, talvez a sua motivação lá no íntimo do seu ser seja apenas parecer um pouco superior àqueles que não são tão santos assim. Ou achar que com isso Deus te ama mais do que ama os outros. Por que eu tenho que viver em santidade? Por que eu devo obedecer a Deus? Para quê? Abra sua Bíblia em Hebreus 12. Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, versículo 14, diz assim: e eu tenho falado muito desse versículo, já falei outras vezes. Esforcem-se para viver em paz com todos e sejam santos, e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Simples, a resposta é simples. Pastor, por que eu tenho que obedecer à Bíblia? Por que eu tenho que conhecê-la, colocá-la em prática? Porque sem obediência, sem santidade, sem separação, você não vai ver a Deus. Não é qualquer outra motivação a não ser isso. Para que então, pastor, além da santidade com Deus, eu preciso dar um bom testemunho lá fora? Somente para que a sociedade me veja com bons olhos? Somente para que a minha imagem, o meu cartaz, o meu status não se recaia diante dos homens? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Vamos dar uma passeada na Bíblia. Eu vou correr com a leitura, mas se você não conseguir encontrar, apenas acompanhe no telão. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Por que eu tenho que dar um bom testemunho? Diz assim: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles o acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Trocando em miúdos, trazendo para o nosso dia a dia, por que eu tenho que dar um bom testemunho, pastor? Para que as pessoas não tenham o que falar de mim. Mas elas vão ter, afinal a própria Bíblia diz que elas vão te acusar, talvez vão inventar intentos contra você. Mas a Bíblia diz também que para você viver de forma exemplar, no meio dos pagãos, no meio do mundo, desse mundo que vivemos, para que Deus seja glorificado no dia da sua intervenção. No dia que Deus falar, toda essa injustiça que aconteceu com meu filho, não tem motivo, não tem sentido, e provado por A mais B, esse meu filho viveu em integridade, está aqui a prova, e Deus vai ser glorificado através disso. Me lembro, por exemplo, de Daniel, quando aqueles 3 outros governadores tinham como concorrente, por inveja ou ciúmes, desejaram procurar em Daniel algo que o acusasse, algo que tirasse dele esse status que ele tinha com o governador, com o rei. Mas a Bíblia diz que não acharam nada para que pudessem acusar Daniel. Não acharam nenhuma coisa para que acusá-lo.
É para isso que devemos ter um bom testemunho, meus irmãos. Por mais que haja acusação, sabe que no dia da intervenção de Deus, Ele vai ser glorificado. Por que devemos então fazer a diferença, ser um bom testemunho, fazer a diferença? Apenas para nos agradar meus familiares, meus líderes? Apenas para não desagradar as pessoas? Não. Sabe por que eu tenho que fazer a diferença nesse mundo, meu irmão? Romanos 12, 2. Para que eu tenho que fazer a diferença? Diz: não vos conformeis, não vos amoldeis a este mundo, mas transformados, sede transformados, tenha sua mente transformada, para que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus, você ora, às vezes oramos muitas vezes: Deus, quero experimentar a tua perfeita, boa vontade e agradável vontade. Deus fala o seguinte: tudo bem, não se amolde a este mundo, seja diferente, seja aquilo que eu pedi para você ser através da Bíblia. É para isso, não é para nenhum outro motivo que Deus quer que nós sejamos diferentes, não apenas para sermos tomados de chacota aí fora ou para agradar as pessoas, mas somente assim nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas pastor, então, outra pergunta: por que existe a igreja? Por que eu tenho que vir na igreja? Por que existem os ministérios? E pessoas talvez se frustram, porque a expectativa delas é qualquer outra, a não ser a verdadeira, em vir às igrejas, em vir à igreja, em vir aos cultos, em cultuar ao Senhor como congregação. Pessoas se frustram porque a expectativa está errada nessa área. Abra sua Bíblia, em Efésios capítulo 4. Por que existe a igreja? Por que eu devo vir à igreja? Por que existem esses ministérios? Somente para eu ter uma data na minha agenda preenchida? Somente para nos reunirmos com os amigos, batermos um papo? Será que essa é a sua expectativa de vir à igreja? Efésios capítulo 4, versículos 11, 12 e 13. Diz assim: e ele designou, aqui está falando, meus irmãos, todo o livro de Efésios fala do mistério de Cristo, da igreja, instruções valiosas para a igreja de Cristo, e esse capítulo especificamente está falando da unidade do corpo de Cristo. Quando fala que ele designou, que o próprio Cristo, criador dessa entidade, dessa instituição chamada igreja, esse corpo ajustado, do qual ele é o cabeça, formado por membros, por pedras vivas, o joelho é a pedra principal. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim, com a finalidade, para quê? Para preparar os santos para a obra do ministério, e para que o corpo de Cristo seja edificado. É para isso que Deus criou a igreja, para isso que Ele deu uma ordem, para isso que deu uma ordem clara de não deixar de congregar. Por quê? Porque eu preciso ser edificado. Eu não venho aqui porque eu sou bom, eu preciso repassar algo, ou somente para encontrar com tantos amigos que graças a Deus eu tenho neste lugar, mas porque eu necessito ser edificado. E sabe até quando que nós vamos fazer isso? E sabe até quando nós vamos congregar como igreja? A continuação do versículo nos diz, versículo 13: até quando? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Sabe até quando, meus irmãos, que nós vamos estar numa igreja que Deus instituiu uns para pastores, mestres, apóstolos, profetas, enfim? Sabe até quando que nós vamos ver essas funções, essas delegações dentro de uma instituição? Sabe até quando? Até que nós tenhamos a estatura perfeita de Cristo. Sabe quando que isso vai acontecer? Só quando Ele voltar. Você acha que você vai ser aperfeiçoado, chegar no nível de varão perfeito, da estatura completa de Cristo, ainda nessa vida? Então, se você falar, eu não preciso ir na igreja mais, ou a igreja para mim não faz tanta diferença, lembre-se que ela foi fundada, esses ministérios principais que regem a igreja, e um dia eu quero falar somente sobre esses ministérios,
Lembrando que os ministérios que Deus falou, fez uns para isso, uns para aquilo, não são pessoas. Ministérios não são pessoas. Ministérios são funções, trabalho e direções, unções específicas. Quando Deus diz que criou uns para apóstolos, Deus está dizendo que Ele queria uma mentalidade apostólica no meio da igreja, amém? Quando Ele diz que uns para profetas, Deus estava dizendo que Ele quer que haja profecia e que Deus fale livremente através da sua igreja. Até quando que nós vamos estar fazendo isso aqui, meus irmãos? Para receber a instrução de Deus? Até que a gente seja perfeito. O dia que você virar e falar, pastor, hoje eu sou perfeito, você está dispensado de vir de todos os cultos, que Deus te abençoe, põe a mão aqui e ora por mim, porque eu não sou perfeito ainda. Eu preciso muito estar aqui, eu preciso muito ser edificado. Qual é a sua expectativa? Você achava que a igreja era para outra coisa? É para te edificar, para isso. Para que me relacionar com o Espírito Santo? Somente para dar pulos, sentir arrepios ou ver coisas sobrenaturais? É para isso que o Espírito Santo serve? João 16, Evangelho de João, capítulo 16. João 16, versículos 7 e 8. Jesus disse: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá a vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, está falando do Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmão, sabe por que nós precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo? Dia após dia, falar com ele, se assentar com ele, conversar com ele, buscar a sua presença. É porque sem ele nos tornamos frios, sem ele morremos, porque é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem ele, meus irmãos, viramos pessoas que se acham perfeitas. E eu vejo às vezes pessoas barrando o Espírito Santo, impedindo o Espírito Santo de falar de qual seja a forma, ou de agir. Consequentemente, têm se tornado pessoas frias e autossuficientes. Repare nisso. Barrar o Espírito Santo impede você de ser convencido que você é falho e pecador dia após dia, pois é Ele que faz isso. Por que eu tenho que ter relacionamento com o Espírito Santo? É só para correr, para pular, para orar em línguas? Não, isso é bom e é muito bom. Como é bom? Mas primeiramente, se Ele não te convencer, se você não deixar Ele viver em você, te convencer do pecado, da justiça e do juízo, o resto vai ser emocionalismo. Por que, pastor? Por que eu devo perdoar? Pastor, eu perdoo, sabe por quê? Porque eu quero me livrar do problema. Pastor, eu perdoo, sabe por quê? Porque eu acho as pessoas precisam do meu perdão. Ninguém mais, grave bem isso, ninguém mais precisa do seu perdão do que você mesmo. Eu vou te dar 2 motivos grandiosos para que você perdoe. Para que a sua expectativa, a motivação de você perdoar até hoje, se estiver sendo errada, que a sua motivação de perdoar seja esta. Primeiro, Mateus 6, versículo 14. Mateus capítulo 6, verso 14, diz assim: pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. É para isso que eu tenho que perdoar, irmãos. Sabe por quê? Porque com grande amor, Cristo nos perdoou. Se você de um dia chegar ao ponto de dizer, pastor, eu não vou perdoar, porque eu não falho com os outros, eu não vou precisar do perdão de ninguém, aí sim você estará isento. Vá em paz. Que alguém te abençoe, menos Deus não vai estar nessa jogada. O dia que você pensar que você não precisa do perdão, primeiramente de Deus, e segundamente
das pessoas, você está na água. Sua expectativa correta de perdoar é, primeiro, porque Cristo te perdoou. E segundo, porque se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Sabe o que é engraçado? Às vezes nós temos na nossa mente que o perdão de Deus é constante, a misericórdia de Deus é infinita, mas a Bíblia deixou aqui alguns poréns. Sabe qual é uma das formas de Deus não te perdoar? Se você não perdoar os outros. Foi isso que a Bíblia diz. Se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. Sabe a oração mais feita hoje, tida muitas vezes como reza? Para muitas pessoas ela é um tiro no pé. Porque oram Pai Nosso, a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai, perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos os nossos ofensores. Por umas palavras mais claras. Pai, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, da mesma forma que eu perdoo aqueles que falharam comigo. Do mesmo jeito, da mesma forma. Como? Eu estou falando, Deus, se eu não perdoar os outros, o Senhor não precisa me perdoar não. É isso. Qual é a sua expectativa de orar, de perdoar? Por quê? Para quê, pastor? Para que eu recebo exortação no culto? E aqui eu quero já tirar um conceito errado que a gente tem. Exortação é diferente de bronca. Amém? Amém? Que às vezes vejo pessoas saindo do culto de sexta, principalmente, que é os cultos de vida cristã, falando, hoje foi bronca. Hoje o pastor meteu fumo em todo mundo. A origem da palavra exortação significa encorajamento. A Bíblia diz para as pessoas, exortem-se uns aos outros. Muita gente entende, sai metendo fumo no outro. Não, não é isso não. Encorajem-se, fortaleçam-se uns aos outros. Isso é o verdadeiro sentido da exortação. E sabe por que Deus exorta? Sabe por que o Espírito Santo de Deus exorta através da sua palavra? Não somente para nos contrariar, não somente para nos fazer, nos envergonhar. Não. Hebreus capítulo 3, versículo 13. Hebreus capítulo 3, versículo 13, diz assim, ao contrário, encorajem-se, muitas traduções vai estar dizendo isso, exortem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que, outras traduções diz, para que, está aqui a motivação, o porquê de algo, para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Sabe por que Deus é maravilhoso ao deixar que nós sejamos encorajados, exortados, ensinados, para que o nosso coração não se endureça e corra para o pecado? É isso. Ninguém sobe aqui no altar e dá uma palavra de exortação com a intenção de te envergonhar, ou de te ferir, ou de te acusar, mas sim com a intenção de te encorajar e te livrar do pecado e consequentemente da morte. Talvez a tua expectativa estava errada. E até hoje você imaginou, quando o pastor me exorta, ou quando alguém me exorta, ou quando a Bíblia, a palavra de Deus me exorta, é porque é para me envergonhar, é para expor minhas falhas. Não, é para te encorajar a fugir do pecado. Por que devemos então permanecer em Cristo todos os dias e ter uma fé constante? 1 João capítulo 2, versículo 28. Por que você precisa ter uma fé constante? Por que, pastor? Por que? Faça essa pergunta para mim. Por que eu tenho que todo dia estar bem? Por que eu tenho que orar sempre? Por que eu tenho que estar caminhando? Eu não posso um dia estar mal, eu não posso de vez em quando dar uma desviada, eu não posso de vez em quando falar, só hoje, deixa eu dar vazão à minha carne, deixa eu extravasar, só hoje um pouquinho. Não, sabe por quê? Por quê? Nós precisamos permanecer em Cristo. 1 João capítulo 2, versículo 28, diz assim, filhinhos, agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, está falando aqui de Jesus, quando o Filho do Homem, quando Jesus se manifestar, tenhamos a confiança que não sejamos envergonhados diante dele na sua vida, na sua vinda.
motivação, uma das motivações de eu não pecar, de eu ser constante na minha fé, de eu estar sempre buscando, sim, ser constante em Deus, é saber que um dia da noite, num abrir e fechar dos olhos, Deus pode voltar, Jesus pode voltar. E aí, se isso ocorrer, eu estiver naquela fase da minha vida em que eu sou uma montanha russa, se eu estiver lá embaixo, eu serei envergonhado. É isso que diz a palavra. Permaneçam nele. Permanecer. Não é de vez em quando chegar até Deus e falar: Deus, agora eu quero estar firme. Agora eu quero fogo no meu coração. Agora eu quero. E na outra semana falar: agora eu não quero nada. Agora eu quero viver. Agora eu quero cair no mundo. Qual é a sua motivação? Por que devemos ser humildes, pastor? Por que eu devo ser humilde, me humilhar diante de Deus? Para que as pessoas me vejam como, coitado? Não, para que no tempo certo, diz a palavra do Senhor, Ele te exalte. Por quê? Para que então que nós somos disciplinados por Deus? A leitura da Santa Ceia diz que nós somos disciplinados porque Deus ama e para que nós não venhamos morrer. Por que eu sou disciplinado muitas vezes por Deus? A correção de Deus, porque Deus é um Deus vingativo? Porque Deus se aborreceu demais com aquilo que eu fiz? Embora seja verdade, não é o motivo da disciplina de Deus. Hebreus 12:10. Hebreus 12:10 diz assim: nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Sabe por que Deus nos disciplina? Porque Ele quer ver a gente junto dEle, junto da sua santidade, participando da santidade de Deus. Deus nos disciplina, nos corrige por isso, porque Ele nos ama assim como um pai que corrige quem ama. Pastor, por que eu devo me submeter aos líderes? E é o penúltimo porquê, já estamos encerrando. Por que eu devo me submeter aos líderes, aqueles que Deus colocou como responsáveis pela minha vida espiritual, seja no meu ministério, sejam os líderes, sejam os pastores, seja em qualquer que for a área da nossa vida cristã, nós teremos alguém acima de nós que está zelando pela sua vida. Abra a Bíblia em Hebreus capítulo 13, versículo 7. Porque, meus irmãos, eu deixei esse por último porque talvez é uma das áreas em que mais pessoas se frustram, sabia? Que a expectativa de hoje em dia dos cristãos nada mais é do que: eu tenho um pastor e eu vou usar dele quando eu bem entender, e eu preciso que ele esteja sempre disponível para mim, e eu vou sugar, e quando ele falhar, ou quando ele não me servir, ou quando eu não fizer algo que agrada a eu, não me serve mais. Vou buscar outro, ou vou me rebelar, falar mal, enfim. E vemos pessoas frustradas na sua vida com Deus, porque criaram uma expectativa errada de qual era a sua função diante do seu líder, diante do seu pastor, diante do seu líder de ministério, se você exerce algum ministério na igreja. Hebreus 13:17 diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam, repita, cuidam de vocês. Pastor cuida de você, tá? E o cuidado desses líderes, irmão, pode abranger muitas áreas, mas ao mesmo tempo tem que se compreender que esse cuidado é limitado à capacidade humana também dos pastores. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. A Bíblia encerra esse versículo dizendo: submetam-se, respeitem, façam isso, obedeçam os seus líderes, porque se a sua vida se tornar um peso para eles, isso não seria proveitoso para você, isso não seria bom para você. Eu sinto aqui Deus dando um alerta, falou: cuidado, se a tua vida estiver sendo um peso para o seu pastor, não é nada bom isso. Deus não falou que, a Bíblia não fala que se você for um peso para o seu pastor, você vai queimar no fogo do inferno. Não.
Deus na Bíblia não fala claramente que se você for um peso do seu pastor, você vai ficar pobre ou vai ser amaldiçoado. Não. Mas a Bíblia deixa muito aberto, dizendo assim, ó, não vai ser bom. Não vai ser agradável para você. Não vai lhe ter proveito nenhum se você for um peso para o seu pastor, para o seu líder. E Romanos capítulo 13, versículo 1. Diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus que instituiu a autoridade. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Eu não sei qual foi a expectativa tua ao dizer você tem um pastor. Mas hoje, infelizmente, não vemos o trato com os pastores da melhor forma, da forma que a Bíblia nos ensina. E também não estou dizendo aqui que os pastores precisam ser reverenciados. Não, são seres humanos da mesma forma que você. Mas talvez a sua expectativa tenha se frustrado com o seu pastor ou seu líder. Porque talvez você criou uma expectativa que não era aquela que Deus deu. Deus colocou na sua vida pastores para cuidar de vocês, para zelar por vocês. E ao mesmo tempo, os pastores que fazem parte de um dos 5 ministérios que nós acabamos de ler em Efésios 4:11, são com o intuito de edificar a igreja, são com o intuito de amadurecer a igreja. Às vezes criamos uma expectativa errada de que o pastor tem que fazer algo além disso. Cuidado, talvez nos frustramos porque a nossa expectativa estava errada. E quando nos frustrarmos, precisamos tomar muito cuidado, pois aqueles que se frustram erradamente, e a Bíblia diz que se rebelam contra essas autoridades, não estão se rebelando contra o homem, estão se rebelando contra o próprio Deus que as instituiu. E por último porquê da nossa autoquestionamento hoje. Isso aqui poderia ser quase um debate filosófico. Filosofia, embora muitos acham meio chata, tal, é uma ciência que te ensina a pensar, com perguntas e respostas para ela mesma. É uma das formas mais clássicas. E a última pergunta é: para que vale a pena? Por que vale a pena ser cristão? Feche seus olhos e pense na resposta dessa pergunta. Por que vale a pena ser cristão? Pastor, depois que eu me converti, nem tudo foi flores, não foi tudo mil maravilhas. Achei que minha família ia ser restaurada do dia para a noite, ainda não foi. Achei que meus filhos estariam aqui na presença de Deus junto comigo, ainda não estão. Por que vale a pena tudo isso então? Por que? Será que eu estou nadando contra a maré à toa? E às vezes nos frustramos achando que os benefícios da vida cristã não são tão bons assim. E nos esquecemos das promessas de Deus e voltamos para a nossa vida antiga, dizendo: fui para a igreja, virei crente, mas minha vida não ficou tão boa assim, não melhorou tanto assim. Reflita, por que vale a pena ser cristão? Porque todo mundo está virando? Porque é conveniente? Porque virou moda talvez? Por que vale a pena ser cristão? Em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, com os olhos fechados, só preste atenção. Filipenses 3, 13 e 14 diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio, a coroa do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Sabe por que vale a pena ser cristão? Porque essa vida aqui não representa nem um milionésimo da nossa vida eterna. Porque, meus irmãos, as aflições do presente século não se comparam com a glória que há em nós, há de ser revelada. Sabe por que vale a pena ser cristão? Porque é o único caminho que nos leva a Deus. Sabe por que vale a pena ser cristão? Porque embora
possa parecer que não é tão fácil, sim, obedecer aos princípios de Deus e seguir à risca a Bíblia, é a única forma de vivermos eternamente com Jesus. Se a sua motivação em ser cristão é outra, a não ser estar com Cristo eternamente, a sua expectativa está errada. Só que essa pergunta eu deixei por último, porque não podemos deixar para que seja tarde para nos frustrarmos. Porque se um dia nos frustrarmos, dizer: meu Deus, a minha vida cristã inteira eu estava com a minha motivação errada, eu estava com a minha expectativa errada. Se você um dia parar e pensar isso, talvez já pode ter sido tarde. Talvez Cristo já tenha voltado e levado a sua igreja. Então vale a pena ser cristão. Por quê? Para que vale a pena ser cristão? Para ganharmos um prêmio, a salvação, a vida eterna. Para ganharmos o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Senhor, nós queremos clamar mais uma vez que o Senhor grave em nosso coração a Tua palavra. Grave em nosso coração o Teu ensinamento, Senhor Deus. Grave em nós aquilo que o Senhor quer nos mudar, nos moldar, nos transformar. Nos aperfeiçoa, Senhor Deus, nos lapida em Tuas mãos para que possamos alinhar, justificar, alinhar, Senhor Deus, as nossas expectativas, ajustar as nossas expectativas àquilo que o Senhor realmente tem para nós. Que as nossas expectativas e motivações venham ser exatamente aquilo que o Senhor nos prometeu, para que as frustrações não venham nos afastar de Ti, para que, Senhor Deus, as dúvidas, para que as feridas não venham nos afastar da Tua presença. Em nome de Jesus, Senhor Deus, traz-nos a simplicidade do Evangelho, para que possamos compreender de uma forma simples e eficaz o porquê das coisas, porque o Senhor nos chamou, porque nos criaste, porque estamos aqui reunidos. Deus, leva-nos a compreender que sempre que estivermos fazendo algo com a expectativa correta, nós não seremos frustrados, porque o Senhor está por trás dessa obra, o Senhor está por trás de toda a Bíblia e o Evangelho que está sendo ministrado. E se o Senhor respalda a palavra, nela não há falha, nela não há frustrações. E nós Te glorificamos por isso. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Espírito Santo, continua nos alimentando, nos falando e nos moldando conforme a Tua palavra nos orienta. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus.